Elas prometem verdadeiros milagres. Perca 3 quilos em 15 dias, emagreça em uma semana, tenha o corpo que sempre desejou, fazendo a dieta do sol e das estrelas. Será que de fato funciona? Como fica o organismo? E quem tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, ou melhor, quem não sabe sequer que tem uma dessas doenças? Muito boa tarde. O Ponto de Vista debate hoje o perigo das dietas sem consulta médica, as consequências para quem resolve perder peso por indicação de um amigo, por conta própria e não consulta um médico. Nossos convidados, Mauro Antunes, que é clínico geral, e Ana Célia Oliveira, professora e fundadora do projeto pedagógico do curso de nutrição da Universidade de Pernambuco. Uma boa tarde para vocês e obrigada por terem aceito o nosso convite. E eu começo logo perguntando, né? Passamos o período das festas, quer dizer, Natal, Ano Novo já ficou para trás, né? E muita gente aí abusou daquelas comidas deliciosas da época natalina. E agora começa querendo se preparar para o carnaval que vem pela frente, ou então nesse momento de febre que nós estamos vivendo, que todo mundo quer estar com o corpo sarado. E aí vamos cortar pão, cortar massas, né? E aumentar a frequência nas academias. Isto está certo ou está errado? Doutor Mauro, vamos começar pelo senhor. No meu modo de ver, uma mudança, vamos dizer assim, do ponto de vista metabólico, é sempre importante. Agora, lógico que há de se ter muito cuidado com relação aos atletas de fim de semana. Enfim, o mais importante é o início, mas a manutenção de uma melhoria nessa atividade física. Ana? Olha, essas questões de comportamentos assim muito decorrentes de um momento, elas têm pouco resultado. Na realidade, a gente acredita que a educação alimentar é um processo. E como processo ele tem que se dar ao longo da vida. Então é claro que se uma pessoa exagerou agora nas festas de fim de ano, se achou que ingeriu muito mais do que o necessário, ela deve realmente se preocupar em fazer algumas restrições, mas não restrições assim, sem uma orientação. A gente, os nutricionistas, de um modo geral, eles trabalham com essa questão da educação alimentar. E que isso não pode ser simplesmente vou cortar isso, vou cortar aquilo outro, sem uma devida orientação. O estímulo à atividade física ele é sempre muito bom. A atividade física é sempre uma proposta saudável, assim. E também tem que ter uma orientação. Não é qualquer atividade física, não é qualquer pessoa que pode praticar. Associada a um comportamento alimentar adequado. Quer dizer, essa história de chegar simplesmente assim, ó, vou ficar sem comer pão, né, por conta dos carboidratos, eu adoro pão, mas eu vou cortar o pão, vou cortar a massa, ou então não tomo mais os refrigerantes, nem uma bebida com gás, para ver se eu perco a barriguinha, se o abdômen baixa, diminui. Nada disso é correto. Na realidade é assim, você pode fazer restrições desses alimentos, principalmente em relação a refrigerantes, por exemplo. Você pode reduzir muito a ingestão de refrigerante. Refrigerante é uma bebida gaseificada. Do ponto de vista nutricional, ela tem pouquíssimo valor, porque aquilo basicamente tem carboidrato, tem água e açúcar, na realidade. E vários ingredientes para dar aquele sabor, aquele aroma, mas são ingredientes artificiais. Então, fazer uma restrição, por exemplo, da ingestão de refrigerante não é propriamente uma conduta errônea, é uma conduta, inclusive, adequada. Agora, cortar pão, o que você vai substituir? Tirar carboidrato. Ninguém pode viver sem carboidrato. A Organização Mundial de Saúde recomenda, inclusive, que a nossa maior ingestão energética ela seja dada pelos carboidratos. Então, a gente precisa de carboidratos. A gente tem, inclusive, né, doutor Mauro, a gente tem o cérebro que usa uma quantidade grande de glicose todo dia. E ele precisa desse carboidrato, ele precisa desse para funcionar adequadamente. Eu vou cortar carboidrato. E vai botar o que no lugar? Né? Porque quando você corta alguma coisa, você tem que introduzir uma outra fonte calórica. Vai tirar carboidrato e vai colocar o quê? Então são esses erros que as pessoas costumam fazer e que acabam tendo consequências. Consequências de curto prazo, consequências de longo prazo. Mauro, o que acontece com o organismo? Por exemplo, a pessoa que resolveu, já que nós estamos falando de carboidratos, mas várias pessoas, aliás, às vezes falam assim, vou fazer aquela dieta das proteínas, vou cortar as proteínas, ou então só vou comer as proteínas, mas os carboidratos, que eles são tão importantes, o que acontece com o organismo? O perigo dessas dietas é porque vai haver uma restrição, seja ela de que natureza for, uma restrição, como a doutora bem mencionou agora, de carboidratos, por exemplo, mas você pode ter uma restrição proteica e até lipídica.
e isso aí pode trazer realmente um freio, vamos dizer assim, que vai causar um distúrbio a esse organismo. Esse é o maior perigo. Acho que a palavra-chave é o metabolismo desde do ponto em que ele se encontre em equilíbrio. É bem por aí que a gente vai conseguir um sucesso, não só na questão do peso, esteticamente falando, mas também pela questão, vamos dizer assim, orgânica, clínica, que é o que deve mais assim, interessar ao paciente. Muitas pessoas hoje são diabéticas ou hipertensas e elas não têm noção disso, não sabem ainda que são, né? E, de repente, elas entram numa dessas dietas assim, relâmpago, né? Para tentar chegar num peso ideal, pelo menos que elas achem, e aí a situação fica muito mais crítica. Isso, as pessoas, elas tendem a ver a obesidade apenas do ponto de vista estético. E não funciona bem assim. Então, não é muito comum, mas a gente pode ter pessoas que até do ponto de vista estético, do ponto de vista ponderal, estão, vamos dizer assim, equilibradas, mas do ponto de vista laboratorial, metabólico, talvez não funcione bem assim. Não é tão comum. Agora, a obesidade é uma patologia que vem preocupando o mundo como um todo. No Brasil ainda não há números muito precisos com relação a isso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o que é que ocorre? Nos últimos anos, aproximadamente 500 mil, de 400 mil a 500 mil pessoas morreram por obesidade, ou melhor dizendo, pelas complicações da mesma. Então, 64% da população adulto jovem norte-americana hoje está em sobrepeso. E mesmo nós não chegamos a esse nível ainda de percentuais aqui no tão país, alto. O Brasil não deve estar muito diferente disso, não. Porque cada vez mais está se comendo errado, né? A última pesquisa de orçamento familiar, publicada em agosto de 2010, ela já traz em torno de 50% de sobrepeso para a população brasileira, em torno de uns 16% a 18% de obesidade, e sobrepeso, considerando o grupo populacional, principalmente as camadas mais ricas da população, a gente já tem em torno de 50% de sobrepeso. Isso é preocupante mesmo. Você mencionou a questão das dietas de moda, tipo a dieta da proteína. Então, vamos agora é só proteína. Isso leva a uma perda de peso? Leva. Imediato leva. As pessoas tendem a ficar muito estimuladas com isso, porque ela tende a perder peso mesmo. Se você ingerir muita proteína, você tende a desidratar mais, porque a proteína ela deixa um resíduo para ser eliminado pela urina. Ela deixa a ureia, que é o único nutriente que deixa um resíduo para ser eliminado, é a proteína. Tem uma parte da proteína que a gente não metaboliza e ela tem que ser eliminada, é eliminada pela urina. Então é a ureia, o fígado transforma, é a amônia, o fígado transforma a amônia em ureia, que é menos tóxica, e ela é eliminada pelos rins, e isso leva a água. Então você tende a perder água. Então a primeira consequência de uma dieta rica em proteína e pobre em carboidrato, por exemplo. Você começa a desidratar. Desidratando, perde peso. É lógico que o nosso maior volume corpóreo é água. É água. Então você começa a perder peso, perde. Aí tem aquele efeito estimulante. Eu perdi peso. Então mas isso tem consequências, porque você não pode continuar com uma dieta assim à base de proteínas por um período muito tempo. É o que acontece muitas vezes com dietas de 10 dias, 3 dias, Isso. uma semana, você tem esse efeito imediato, porque o ser humano ele é muito imediatista, né? Você quer fazer uma dieta, você já quer ver resultado para saber achando que está no caminho certo. Mas e depois? Exato. Aí tem profissionais, médicos, nutricionistas que trabalham com essas condutas por períodos curtos, para gerar essa resposta imediata, para poder tentar fazer uma outra proposta depois de reeducação nutricional. Então são situações que podem ser praticadas dentro de condições específicas, com acompanhamento médico, com acompanhamento de nutricionista. É o que se faz nos spas, é o que se faz nesses processos. Sem acompanhamento médico é um risco. É um risco. Você não pode estar fazendo isso. Você pode entrar num desequilíbrio do seu pH sanguíneo, uma alteração do equilíbrio ácido-base. E isso tem uma série de consequências. Que tipo, por exemplo, assim, de consequências? A pessoa fica mais vulnerável a ter doenças? O que acontece? Olha, o fígado ele vai tentar manter o equilíbrio. Então ele vai lançar mão de todos os mecanismos possíveis para continuar fornecendo glicose, porque tem estruturas que precisam de glicose. Só o tecido nervoso mesmo, eu já falei no início, ele usa mais de 100 gramas de glicose por dia. E se ele não estiver recebendo carboidrato, o fígado vai fazer glicose para fornecer para esse tecido. Porque senão a pessoa entra em coma.
A primeira consequência de uma hipoglicemia para o tecido nervoso é você desmaiar, não é? E vem as consequências mais graves em função dessa hipoglicemia. O fígado vai tentar manter isso aí. Imagine que seu fígado vai se sobrecarregar realizando neoglicogênese, né? Sintetizando glicose para tentar compensar essa carência. Então ele vai deixar de realizar outras funções que ele realiza, porque ele está trabalhando nesse sentido de fornecer uma fonte de glicose para os tecidos que dependem de glicose. Ou seja, ele vai estar fazendo um trabalho extra. Por que é tão difícil emagrecer e, ao mesmo tempo, para algumas pessoas, é difícil engordar? Eu acredito que a chave seja o metabolismo. Eu acredito. Logicamente que a gente encontra uma variante e uma variação enorme, vamos dizer assim, de outros fatores que podem interferir. Então, além da hereditariedade, a atividade física, certo? O estresse, que é liberador, certo? De um hormônio muito importante, que é o cortisol, certo? Que vai levar a uma elevação glicêmica. Ele pode levar a uma resistência à insulina, que seria justamente o contraponto da situação anterior. Enfim, na realidade, é uma questão muito complexa. O metabolismo, nem indivíduos que são, vamos dizer assim, gêmeos idênticos, eles não necessariamente eles têm o mesmo perfil metabólico. É o que a gente usa às vezes, é a TMB, que é a taxa metabólica basal. Então, enfim, nem praticamente você não tem uma pessoa idêntica a outra do ponto de vista metabólico. Porque eu mesmo conheço várias pessoas que, por exemplo, não conseguem, têm uma dificuldade muito grande para emagrecer. Às vezes fazem atividade física, se é o homem se joga futebol, se são as mulheres, às vezes estão fazendo natação, estão caminhando, né, ou na praia ou na praça, mas às vezes perdem assim, pouquinho, né, nem 1 quilo consegue perder ao longo de 1 mês, de 2 meses. E por outro lado, conheço também pessoas que são magras, né, e que comem à vontade, né, comem às vezes que chegam até a passar mal e não conseguem ganhar 1 grama. Na realidade, do ponto de vista bioquímico mesmo, é mais fácil a gente ganhar, é mais fácil a gente perder do que ganhar. Para ganhar, a gente teria mais dificuldade, a gente gastaria muito mais energia, a gente teria que ingerir um excesso muito maior para acumular do que para perder. Para perder seria mais fácil. Mas essa questão do comportamento, da individualidade de cada organismo, isso é verdadeiro. Do ponto de vista bioquímico, novamente, você só ganha peso se você ingerir mais do que o que você precisa. Então, não tem outra razão. Se você acumulou 1 quilo de gordura, é porque você ingeriu 1 quilo a mais do que o que você precisa. Agora, os determinantes dessa sua capacidade de armazenar, os fatores que estão por trás disso, e o que faz você ingerir a mais do que o que você precisa, isso aí é muito complexo. Quer dizer, é aquela história, eu vou almoçar, vou fazer qualquer refeição, né? Às vezes a gente come com os olhos, né? Os pratos ali estão bem arrumados, estão meio expostos na mesa, então você sai comendo. Quando você vai num restaurante que é self-service, que você pega um prato maior e você vai comendo de tudo. Às vezes você não está com fome, mas como está tudo muito bonito, o cheiro, né? Aí você come além do que a sua fome. É quando você começa a engordar. É quando você começa a engordar. Você não engorda de um dia para o outro. Muita gente pergunta assim, professora, agora no Natal, comer peru engorda? Não é o peru do Natal que vai engordar uma pessoa. Na realidade, o que a pessoa vai fazer é acumular um excesso de energia que ela já vem acumulando ao longo do tempo. Não é propriamente 1, 2, 3 dias que vai fazer com que você engorde propriamente. Você tem que ter isso aí acumulado por um período. Não é de uma hora para outra que você faz 1 quilo de gordura, de jeito nenhum. Isso você precisa de um excesso de cerca de 15 mil quilocalorias para poder gerar 1 quilo de gordura armazenada. É o que eu sempre me utilizo muito no consultório da seguinte analogia, da comparação. O organismo é uma conta bancária. Se você coloca mais do que você tira, ela tende a engordar. Se você se utiliza do processo inverso, você vai ter uma perda ponderal. Exatamente. E será que existe o corpo perfeito? Mas você que está em casa e quer saber também o que deve comer para não engordar, não saia daí. No próximo bloco a gente vai falar sobre as combinações dos alimentos e dizer se existe ou não esse corpo perfeito. Até já!
O perigo das dietas sem consulta médica. Este é o tema do Ponto de Vista que recebe hoje o clínico geral Mauro Antunes e a professora e nutricionista da Universidade de Pernambuco, Ana Célia Oliveira. E a gente falava no primeiro bloco o seguinte: existe o corpo perfeito? E quando eu falo corpo perfeito, é a possibilidade da gente conciliar esteticamente falando, né, e com o organismo funcionando em dia, sem ser diabético, as taxas normais. É possível, Mauro? Eu acredito que não. Eu acho que, pelo menos assim, como eu falo, a parte estética é um lado do processo. Para nós, na clínica médica, o que, vamos dizer assim, mais levamos em conta é a parte orgânica, a clínica mesmo do paciente. Então, assim, eu preciso do perfil laboratorial dele, eu preciso de um perfil glicêmico, lipídico, isso é o que interessa. Então, assim, para nós, essa questão do corpo perfeito vamos dizer assim, algo que se busca, é até como algumas pessoas procuram muito por isso, talvez não partindo para medidas que extrapolem a razão, não vejo nada demais. Agora, teoricamente, assim, do meu ponto de vista, eu não acredito nisso, não. Doutora Ana? Na verdade, é o corpo saudável, né? É o que a gente busca, o corpo saudável. Aí vem a questão da própria adequação da massa corpórea e vem também as adequações dos outros perfis. Os perfis bioquímicos, vem também as outras medidas, que não é só o IMC, né? A própria circunferência da cintura, que é o que a gente fica sempre querendo, usando como instrumento para avaliação da condição nutricional. Mas isso é possível dentro de uma situação de um comportamento alimentar saudável, de uma prática de atividade física, de um acompanhamento periódico, dentro de uma conduta de vida, dentro de hábitos alimentares. É um estilo de vida, é um conjunto de atividades, de atitudes que a pessoa tem que ter em relação a ser saudável mesmo, que envolve até as questões emocionais também, as questões afetivas das relações. É muito complexo na realidade, mas é possível. É possível. Olha, é possível perder peso e nunca mais engordar? Isso é possível, sim. Né? Agora, depende de como você vai fazer pós essa perda de peso. O que é que você vai... Eu conheço várias pessoas que perderam peso e não retomaram essa massa corpórea, porque incorporaram um comportamento de vida, uma prática de atividade física, uma alimentação adequada, fizeram realmente um processo de educação. Ou seja, passaram por essa reeducação alimentar. Exato. A gente falou no início, iniciar é importante, mas manter é mais importante ainda. Claro. É a manutenção que vai dar àquele indivíduo uma boa perspectiva, aquela longevidade que se espera. É isso que a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade de incutir na mente do paciente. Ele até, vamos dizer assim, ele se vê melhor no espelho, ele se sente mais disposto, enfim, após o início de uma atividade física. Até porque, hoje a gente já sabe que elas são liberadoras de endorfinas, que são, enfim, substâncias que vão nos dar aquela sensação de prazer e, consequentemente, deveriam nos dar aquela condição de continuidade de processo. Infelizmente, não é bem o que a gente consegue ver na prática. Assim, a situação já foi modificada. A gente já nota, Eliana, vamos dizer assim, uma preocupação, certo, dos pacientes, não só com esse aspecto estético. A estética acaba vindo por consequência, mas principalmente porque o amigo tem um colesterol alterado, enfim, e ele resolve iniciar aquela atividade física. Mas o mais importante que iniciar, volto a dizer, é a manutenção. É a manutenção. Eu acredito que hoje muita gente está tentando, está assim, se reeducando, não somente porque vai ter um corpo mais saudável, ou vai ter um corpo assim sarado, digamos assim, né? Dentro do perfil, do padrão que a sociedade coloca, mas porque estão preocupados com a saúde, com o risco. Porque hoje é grande o número de pessoas diabéticas, hipertensas, que têm o colesterol alto, que sofrem, têm problemas com o coração, e ninguém está querendo ir parar no hospital, né? E o que a gente vê é o seguinte, né? Como você bem falou, existem as doenças silenciosas.
né? Quando já se nota assim, alguma mudança, como os famosos formigamentos, enfim. Mas até aquele exame periódico que é feito na maioria das empresas, está entendendo? Mas, enfim, a preocupação deve existir, certo? A gente tem tocado muito nesse ponto. As academias da cidade, enfim, é uma questão de voluntariado, é você querer realmente se modificar enquanto ser humano. Quer dizer, você pode começar com uma dieta, mas após aqueles 7 ou 10 dias, você necessariamente precisa de um acompanhamento médico, porque essa manutenção vem com uma reeducação alimentar. Na realidade, esse trabalho de reeducação alimentar ele é muito mais feito mesmo pelos nutricionistas. Eles trabalham muito mais essa questão da orientação, de estar acompanhando, monitorando a questão da ingestão adequada. Essa é uma ação que é muito mesmo da formação do nutricionista, porque o médico vem mais quando as questões estão... Então, no lugar de procurar um médico, é procurar um nutricionista. Procurar os dois, procura um médico, o médico faz a orientação do ponto de vista clínico, avalia a questão clínica, encaminha para o nutricionista. Beber qualquer líquido durante as refeições engorda? Não, isso não é verdade. Beber líquido durante as refeições vai ocupar uma parte do seu estômago e você vai deixar de ingerir alimentos. Na realidade, se você, dependendo do que você beber, você pode até estar reduzindo a sua ingestão calórica. Quem bebe cerveja não bebe cerveja comendo. Mas, por exemplo, muita gente faz a sua refeição, ou seja, o almoço ou o jantar, toma um suco, toma um refrigerante, toma água, toma um vinho. Né? E aí fica aquela pergunta, isso é um mito? Será que você fazer a refeição, comer e beber esse tipo de líquido? Não tem problema nenhum, não. É só uma diferença da consistência. Um é sólido, o outro é líquido. Mas é um alimento. Se você está tomando um suco, é um alimento como seria o sólido que você tem no prato. Agora, não bebe tomando 1 litro de suco. Aí já é outra situação. É um exagero. Fulano só come bebendo. E é 1 litro, não é um copo, é uma jarra de suco. Aí é outra situação, e não é um suco, é uma coisa com bastante açúcar, que aí a ingestão a ingestão excessiva de energia vai se dar por aquela fonte, que é uma caloria que não tem nada, além só açúcar, só a sacarose mesmo. Então isso aí são os erros, Eliana, mas um copo de suco não faz mal a ninguém. Agora, você fala, por exemplo, refrigerante. Refrigerante é uma bebida para se usar socialmente, então vai ser uma festa. Bebe-se refrigerante, mas refrigerante não é uma bebida para fazer parte do hábito alimentar de ninguém. Eu conheço uma amiga minha que ela compra tantos refrigerantes que ela deixa na mala do carro, porque ela não tem como armazenar. E todo dia ela sobe com aqueles litros que ela vai usar durante o dia. Isso é um absurdo. Nossa, está fazendo mal. O que o refrigerante faz para o organismo? Aí a gente vai começar a ter que pensar do ponto de vista gástrico, enfim. Aí calórico, gástrico. Isso, aí a gente vai ter uma cafeína que até certo ponto existe até uma divisão com relação a isso, mas enfim, é fato, né, que essa cafeína, como a doutora bem falou, se for, vamos dizer assim, com uma frequência, você vai ter. A gente sabe que a cafeína, ela, por exemplo, ela é vasodilatadora cerebral, então assim, isso vai interferir no ciclo sono-vigília, enfim, a gente vai passar a ter outros eventos que se não houvesse esse excesso, a gente não teria esses problemas. Outra estratégia que algumas pessoas utilizam para perder peso, para emagrecer, é tomar chá verde. O chá verde. Ana. O chá verde é quase um sangue de Cristo, né? O chá verde faz de tudo. Na realidade, também isso não é verdadeiro. Não tem porquê. Não, mas eu estou tomando chá verde todo dia. Mas quando você diz que está tomando chá verde todo dia e está perdendo peso, é porque você substituiu uma fonte calórica pelo chá verde. Aí isso vai fazer. Agora chá tem um monte de coisas, não é só água. Tem inclusive pessoas que querem trocar a água por chá. Isso é errado, vai sobrecarregar os rins. Os rins vão ficar com muita coisa para eliminar. Então não pode, chá não substitui água. Agora, tomar uma xícara de chá verde todo dia, pode tomar à vontade, não vai fazer mal. Não, de jeito Mas nenhum. Essa história de você, às vezes, você prepara lá 1 litro, 2 litros de chá verde por dia, aí é um exagero. É um exagero, inclusive eu já vi casos de pessoas que tiveram doença renal em função do consumo excessivo de chá verde, porque substituiu a água. Até porque a doutora sabe até melhor do que eu disso, a água tem uma característica, do ponto de vista bioquímico, que apenas ela tem no mundo, que é uma característica bioquímica chamada osmolaridade, que ela, no caso, é 0. Então, nenhum outro líquido vai ter essa característica. Então,
Quando se fala de sede, se fala de água. Exato. Isso é bom que fique bem claro, porque claro. há uma tendência Tô com sede, vai um refrigerante, vai um suco, substituto não, é água. Água. Tem que ser água. A gente não pode, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria falar dos alimentos. Muita gente, como eu tinha dito, prepara, vai almoçar e põe lá arroz, feijão, macarrão, põe farinha, 2 tipos de carne, uma carne vermelha, uma carne branca. As combinações, isso está errado. Veja bem, as combinações para um prato equilibrado, elas levam em consideração aquilo que a gente aprende dos grupos básicos. Um alimento da família dos construtores, do grupo dos construtores, dos energéticos, dos reguladores, que é uma fonte proteica, uma fonte calórica e uma fonte de vitaminas e minerais. Então, quando você pensa, um prato equilibrado, o que é que eu tenho num prato equilibrado do almoço? Eu tenho uma salada crua, fonte de vitaminas, minerais, fibras, excelente, pouca densidade calórica baixa, de um modo geral, não é? Porque E a gente pode colocar aí as folhas. À vontade, bastante folhas, à vontade. Quem tem alguma preocupação com a questão da perda de peso, pode à vontade consumir esse grupo. Aí vem uma fonte de proteína, uma carne. Agora, se eu tenho 2 opções de carne e quero experimentar as duas, muito bem, pode experimentar as duas, não faz mal. Agora, diminua. A metade da carne vermelha, a metade da carne branca. Mas se eu tenho não a opção... Não é pegar 2, 3 pedaços de cada carne para poder comer. É o exagero. Exato. A questão toda está por aí. No exagero, tá? Não existe um alimento proibido. Não existe um alimento... O único alimento que é completo, Eliane, é o leite materno. Até os 6 meses de idade. Isso. A partir dos 6 meses ele já não é mais completo. É controlar. Depois é você saber controlar. É saber colocar a quantidade de cada um. E uma fonte calórica. Aí tem o arroz. Arroz e macarrão são 2 fontes calóricas idênticas, né? Que todas as 2 são fontes de amido. Uma. Escolha uma. Mas está querendo experimentar? Diminua o outro. Então é uma questão de saber ponderar. Dosar e se disciplinar. Olha, o nosso programa infelizmente chegou ao fim. A gente espera que vocês possam voltar aqui para dar dicas, orientação, porque a alimentação é sempre importante. Muito obrigada, Mauro, por ter participado. Ana também, as suas dicas são maravilhosas. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @pontodevista04. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e a gente se encontra aqui no próximo fim de semana.